Olá a todos! Hoje eu quero falar com vocês que tem um sonho. Aquele sonho que você guarda no seu coração. Aquele que você quer dar aula de Kung Fu, quer ter uma academia, quer ser um profissional bem-sucedido. E que muitas vezes acaba por ouvir a seguinte orientação: não monte academia, isso não dá dinheiro, você não vai ganhar dinheiro com o Kung Fu. Assim como você, eu também já ouvi isso, muitas e muitas vezes. E ao longo desses 19 anos que eu venho dando aula, através de tentativas e erros, nós construímos um padrão dentro da Avatar Kung Fu. Eu vivo exclusivamente de arte marcial. Então hoje eu quero falar com você que tem esse sonho, com você que quer melhorar a situação financeira da sua academia e não sabe como fazer isso. Muitas vezes o que acontece é que as federações são excelentes em receber as taxas, em cobrar taxas, mas não em ensinar você a administrar uma academia. Eles não se preocupam com que tipo de profissional eles vão colocar no mercado. Simplesmente pague as taxas da federação, dispute nossos campeonatos e seja feliz. Só que a maioria das academias fecham. Por quê? Não por maldade, não por conta da concorrência, não por conta do péssimo profissional, mas porque muitas vezes não se tem as noções básicas de contabilidade. Então, a partir de hoje, eu quero conversar com vocês e desmistificar a situação financeira das academias. Meu nome é Anderson Robert e esse é o canal da Avatar Kung Fu. Pois bem, a primeira coisa que eu quero falar com vocês a respeito de administração de academias é que nós temos 3 P's, que são sequências fundamentais: pessoas, processo e produto. Então, o que nós vamos analisar? As pessoas que trabalham na sua empresa, na sua escola de Kung Fu, no seu Kwon. Muitas vezes é o próprio professor quem dá aula e acaba, querendo ou não, misturando um pouco as coisas, levando coisas pessoais, o que não deve ser feito em hipótese alguma. O processo, como que você faz para trabalhar a sua escola, o seu Kwon? E o trabalhar nesse quesito vai desde a limpeza da escola, da divulgação, do sistema que você coloca dentro da sua escola, da temática e finalmente o produto, a aula que você dá. Muitas vezes é muito comum a gente ouvir assim: ah, mas eu gosto de tal sistema X, Y, Z, mais tradicional, menos tradicional, mais moderno, e acabamos culpando a concorrência. Ah, meu concorrente é desleal, meu concorrente não é formado, não é graduado. Tudo isso, gente, é desculpa, é balela. O que vocês precisam focar são nesses 3 pontos: pessoas, processo e produto. E nós vamos abordar cada um deles. Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa ter na sua escola de Kung Fu são os seus números. Sem os números, você não tem como saber se você está administrando bem a sua escola ou não. No livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele diz que o general que faz muitos cálculos está fadado à vitória, ao passo que o general que faz poucos cálculos está fadado à derrota. Pois bem, qual a primeira coisa que vocês precisam entender com relação aos números? Vocês precisam manter uma folha sempre no balcão de vocês. E nesse balcão vocês vão anotar a quantidade de pessoas que elas procuram a sua escola, da onde que veio essa divulgação. E são coisas que é simples. Você atendeu a pessoa pelo telefone, você pergunta para ela: oh, poxa, bom dia, da onde que você ficou sabendo? Como você ficou sabendo a respeito da nossa escola? Mas esse tipo de coisa, a respeito das abordagens, eu quero tratar com vocês num outro vídeo. Por que é importante vocês terem esses números? Isso nós chamamos de ICV, Índice de Conversão de Vendas. Você tem que pegar esse número da quantidade de pessoas que procuram a sua escola no mês e dividir pela quantidade de pessoas que fizeram matrículas. Esse índice, ele vai dar sempre 0, alguma coisa. Quanto mais próximo de 1, melhor está sendo o seu desempenho. Quanto mais distante de 1, pior o seu desempenho. A questão é como fazer para que esse número fique o mais próximo de 1 possível. Muitas vezes o que acontece é que nós não sabemos como tratar o cliente quando ele chega na nossa escola.
A pessoa que vai à sua escola, ela quer consumir o seu produto. Sim, o seu produto, e não do seu concorrente, senão ela estaria no seu concorrente. O que você precisa fazer são as perguntas corretas, para que você possa entender a real necessidade dessa pessoa, para que você possa adequar a essa pessoa aquilo que a sua proposta, aquilo que você está disposto a vender para ela. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que procura a minha escola e que diz que ele está mais focado na parte de formas competitivas, né? Nós temos um plano para esse tipo de pessoa. A pessoa que está disposta a uma aula mais tradicional, que ela não está preocupada com a competição, nós temos uma aula para essa pessoa. Então nós vamos direcionar a pessoa. Existe um outro ponto chamado ponto de pressão. Isso nós usamos muito na venda. Uma estratégia chamada AIDA: atenção, intenção, desejo e ação. Então quando o cliente procura você, você tem que ter certeza desses 4 pontos. Algo na sua escola chamou a atenção dele. Você precisa fazer com que ele tenha a intenção. E essa intenção vai através do quê? De quando você entende a necessidade dessa pessoa e consegue oferecer aquilo que ela busca. Isso vai fazer com que crie o desejo. Para isso é interessante a aula experimental, para que ela realmente esteja dentro, que ela conheça a proposta da escola. Automaticamente, a ação vai ser uma consequência, ela vai se matricular na sua escola. Então a abordagem é muito importante quando a pessoa procura o seu com, quando ela procura a sua escola. E nós vamos falar mais a respeito disso. Nesse primeiro vídeo, eu quero apenas mostrar os pontos fundamentais. Um outro ponto interessante, onde as pessoas normalmente erram, é a respeito do fluxo de caixa. A maioria desconhece isso. E isso não é uma coisa que acontece só no Kung Fu. Tá? Em todos os lugares, o Brasil é o país com muitos empreendedores e aonde as empresas mais fecham. Exatamente por isso, porque elas não têm a noção básica da contabilidade. E é nisso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vamos focar na contabilidade de vocês. Já sabemos como ter os números. Agora vamos focar na contabilidade. A primeira coisa que vocês precisam ter, quando vocês têm a sua escola, têm o seu estabelecimento comercial, abram uma conta no banco. E isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque o seu dinheiro tem que ir para o banco. É onde você vai juntar o dinheiro. Não deixe ele na sua carteira, porque você vai gastar. Então, toda vez que você receber uma mensalidade, esse dinheiro tem que ser depositado no banco. Ah, Anderson, mas existem taxas. Hoje em dia você tem bancos como Nubank, Neon, Banco Inter. São bancos que são conta corrente e que eles não te cobram anuidade, não te cobram nada. Então você pode ali fazer a sua movimentação financeira. Você pode, inclusive, através do banco Nubank, por exemplo, gerar um boleto para que a pessoa vá na sua escola e ela pague esse boleto. Assim esse dinheiro não vai ficar na sua mão. E organize as suas contas, divida ela o seu mês em 2 períodos, dia 15 e dia 30. No primeiro período, até o dia 15, é onde você vai pagar as contas básicas da academia, as contas operacionais e as suas despesas fixas, aluguel, luz, IPTU, despesa com material de limpeza, né? Quem tem funcionários, pagamento dos funcionários. Então você vai, dia 15, você vai pagar todas as suas despesas, todo o seu custo fixo e seu custo operacional. E no dia 30, você vai tirar parte daquilo que é a sua retirada mensal. E a sua retirada mensal não é todo o dinheiro que sobra no seu caixa. Esse dinheiro tem que continuar ali. Por quê? Porque nós somos um mercado sazonal. Nós temos períodos onde nós temos um maior e menor fluxo de alunos. Por exemplo, dezembro e janeiro são períodos onde nós temos um menor número de matrículas. Então, além de gerarmos promoções para essa época, nós precisamos de uma reserva de dinheiro, o fluxo de caixa. Exatamente para quê? Para que você possa pagar as suas contas sem que isso prejudique o seu orçamento. Tá? Eu sei que é muita informação, muita coisa difícil de entender, mas aos poucos vocês vão se familiarizando com isso. Então, a partir do momento que você tem o seu fluxo de caixa organizado e a sua despesa operacional toda certinha, você vai ter o que nós chamamos de previsão de despesa. Então, você sabe mês a mês mais ou menos quanto você vai gastar. Automaticamente, você tem a sua previsão de receita. O que é isso? Você tem uma previsão em cima do número de alunos que vocês têm na escola. Então, uma coisa interessante que nós aplicamos na Avatar Kung Fu é o seguinte: todo aluno nosso tem um número de matrícula.
né? Nós temos uma lista de chamadas na sala de aula. Então, todo dia é marcada a presença daquele aluno. Todo aluno que falta 4 vezes seguidas, nós ligamos para ele, para entender o que está acontecendo. Então, tem uma previsão se aquele aluno vai continuar treinando conosco ou não, né? Você consegue, através disso, fazer com que o seu aluno tenha uma maior interatividade. Então, você vai diminuir a oscilação de alunos na sua escola, porque você vai ter uma previsão das suas receitas. Então, você sabe, se você tem uma previsão de receita de R$ 1.500 e uma despesa de R$ 1.000, que vai te sobrar R$ 500. Desses R$ 500, você tira 1/3 para você e os outros 2/3 você deixa guardado. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais a esse respeito? Acesse o nosso site indialpaibrasil.com.br. Nos vemos no nosso segundo vídeo.